Boa noite, irmãos. Boa noite. Fiquem à vontade. Podem tomar os seus assentos, aqueles que ainda estão se organizando. Que possamos, pela graça de Deus, dedicar esse momento a nossa atenção à exposição da palavra. Que o Senhor nos ajude, a eliminar as preocupações da nossa mente, ou, melhor dizendo, adiá-las, talvez, para o dia de amanhã. Ou, se for da sua vontade ainda, melhor ainda, sair daqui com muito menos preocupações do que chegamos. Que Deus nos ajude ao longo dessa exposição. A gente teve domingo passado, o Tiago esteve aqui nos servindo por meio da pregação e pregou o texto, que se encontra ali em 1 João capítulo 3. E ele fez a exposição que falava sobre uma evidência do novo nascimento, o amor pelos nossos irmãos. E hoje nós vamos terminar a sequência de João aqui sobre esse argumento, no final do versículo 19 ao 24, no final do capítulo 3. A série é Até que Cristo seja formado em nós, série em 1 João, e o título dessa mensagem é Quando o coração nos acusa. Ao longo desse capítulo 3, João ele tem respondido uma pergunta muito importante, como reconhecer aqueles que realmente nasceram de Deus. E ele inicia já o final do capítulo 2 para o capítulo 3 falando sobre o novo nascimento, as marcas ou as evidências daquelas pessoas que nasceram de novo. E ele lembra, no início do capítulo 3, ali do versículo 1 ao 3, quem nós somos. Ele começa falando sobre a identidade. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, nós vivemos na esperança de um dia encontrar Jesus Cristo. E ele fala sobre a esperança, a expectativa de um dia ver Ele face a face, plenamente. Esses que têm essa esperança já são cheios no seu coração dela, ao ponto de andar dia após dia aqui aguardando o seu retorno. Já aqui ao longo da nossa vida, nos tornando mais parecidos com Ele. Essa, pela graça de Deus, é o que o Espírito Santo tem feito em nós. Dia após dia a gente vê que a gente está se tornando um pouco mais parecido com Cristo. É maravilhoso saber disso. Saber que não depende apenas do nosso desempenho, não depende apenas da nossa obediência, e sim essas coisas são frutos do que nós já recebemos por meio do Espírito Santo. Ele fala, depois nos versículos seguintes, que a primeira evidência daqueles que nasceram de novo é a prática da justiça. É uma vida de obediência. Eles não obedecem para serem filhos de Deus. Por eles serem filhos de Deus, eles vivem uma vida de obediência. Isso é um reflexo disso. É uma evidência desse novo nascimento. E essa prática da justiça evidencia que eles nasceram de Deus. E depois ele fala, no final ali dos versículos 6 em diante, ele vai falando que nisto são manifestos os filhos de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Ele está fazendo uma identificação de quem que nós somos filhos, e aquela mensagem ela foi um tanto quanto macia, ou você é filho de Deus ou filho do diabo, e João ele traz essa mensagem duríssima, falando que aqueles que são nascidos de novo, eles buscam viver segundo o seu pai. E se nós buscamos viver segundo o nosso próprio egoísmo, segundo o ódio, segundo o rancor, a inveja, tudo, aquilo que preenche talvez nosso coração antes do novo nascimento, nós vivemos segundo uma filiação também. Não que o diabo seja o nosso pai, mas ele é o pai destas coisas, ele é aquele que promove, e falamos sobre isso, aquele que promove, o promotor da mentira, o promotor da discórdia, da inveja, do ódio, do rancor e tudo aquilo de ruim que há no pecado. E ele começa a falar sobre esse amor ao próximo, o que nos leva à mensagem da semana passada. É a mensagem de que aqueles que nasceram de novo, mais uma evidência desse novo nascimento, é o amor pelos nossos irmãos. Se existe uma verdade de que passamos da morte para a vida, é o fato de que amamos uns aos outros. E ele cita aqueles exemplos de Caim e Cristo para trazer esse contraste entre essa realidade. Caim representa o ódio, que tira a vida do irmão, e Cristo representa aquele que dá a vida pelo seu irmão. Os dois exemplos aqui estão nos levando a entender que o novo nascimento ele gera transformação no coração. É isso que aquela mensagem nos diz. O novo nascimento tem que gerar transformação no nosso coração.
Antes havia egoísmo, é como se ele nos comparasse com Caim. Antes havia inveja, havia egoísmo, havia ódio. E a partir do novo nascimento, Deus produz um amor pelos nossos irmãos que serve, que se doa, que se sacrifica, buscando viver uma vida semelhante ao que Jesus Cristo fez. A conclusão inevitável, que chegamos da mensagem aqui dessa sequência do capítulo 3, é que quem nasceu de Deus ama. É isso que João está nos dizendo. Quem passou da morte para a vida ama os seus irmãos. Essa é a mensagem do novo nascimento. Nascemos de novo, passamos a amar pessoas, não mais somente por afinidade, não somente porque tem os mesmos gostos que nós, não porque aquela pessoa é muito legal, ela me fez aquilo, que foi muito bom para mim, mas amamos o próximo, como Calvino muito bem define no seu livro As Institutas. O meu próximo é quem for, quando for, em qualquer situação. É aquela pessoa que está perto de mim, independe do quanto ela é merecedora ou alvo desse amor ou não. E João, ele compreende aqui esse movimento. Ele começa falando desde o capítulo 1 e ele entra nesse novo nascimento e ele vai falando que nós temos que pensar. Pense você sendo aquela igreja. Pense você sendo o alvo daquela carta de João e está alguém ali lendo ela. Isso é uma carta que é um compilado aqui de informações que foram lidas à igreja. E o pessoal está escutando aquela mensagem, ele fala sobre os que nasceram de novo, aqueles que andam na verdade, os que praticam a justiça, uma vida de obediência, e que o resultado inevitável é o amor pelos irmãos. E João, ele percebe, é impressionante como ele percebe as perguntas que geram no nosso coração. Porque provavelmente cristãos sinceros que ouviam essa carta, essa mensagem de João, em algum momento eles estavam ali se pensando ao alto desse capítulo 3. João, eu amo os meus irmãos, mas eu ainda amo pouco. Eu amo os meus irmãos, mas o meu coração, às vezes, ele é tão egoísta ainda. Eu amo ali, mas a minha obediência ela é ainda tão imperfeita. Às vezes ainda me falta paciência, me falta compreensão. Talvez eu não ame assim tanto quanto eu deveria. E será então que eu pertenço a Deus? Será que eu nasci de novo? E essas perguntas começam a ser geradas no coração. E o coração começa a acusar a realidade que há aqui dentro. E é exatamente aqui que João entra com esse argumento de conforto, quando o nosso coração nos acusa. Quando ele nos acusa, lembrando que nós não somos tão perfeitos quanto às vezes pensamos que somos, ou quanto deveríamos ser, ou quanto gostaríamos de ser. E a pergunta que gera essa mensagem aqui dos versículos 19 ao 24 é: o que fazer quando examinamos a nossa vida e o nosso coração começa a nos acusar? É diante disso que esse texto nos traz uma resposta. Amém? Versículos 19 e 20. Antes eu vou ler o texto inteiro. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque confiamos em Ti, Pai. Não confiamos na nossa capacidade, no nosso desempenho, de sairmos daqui tomando decisões que vão mudar a nossa vida. Mas confiamos que o Teu Espírito Santo é poderoso para transformar o nosso coração. Cremos que a partir do novo nascimento o Senhor transforma o nosso coração de dentro para fora. E é sobre isso e com confiança nisto que oramos. O Senhor transforma o nosso coração pela mensagem da Tua palavra.
Que o Senhor ilumine o nosso entendimento mais uma vez, Senhor. Não nos deixe sermos os mesmos, mas completa a obra que o Senhor está fazendo em nós, essa obra que o Senhor jamais deixará inacabada. Completa em nós, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Acho que eu estava tão empolgado em pregar, né, que eu já pulei a leitura direto. Já entrei direto na introdução. Versículo 19 e 20. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Irmãos, todo cristão sincero, ele chega nesse momento aqui. A realidade é que o hipócrita, ele vai ouvir essas palavras de João ao coração e ele vai ignorá-las. Mas o cristão sincero, ele vai se questionar. Quando ele olha para a sua vida, ele percebe que ele não ama de uma forma tão perfeita. Ele vai ouvir essa mensagem, ele vai perceber, Senhor, um aspecto, uma evidência do novo nascimento é o amor pelo próximo. Mas eu não amo todo mundo da igreja. Tem o fulano que eu amo um pouco menos, tem aquele que eu nem conheço, né? Tem um que é difícil de amar, Deus sabe. E eu olho para mim e vejo as minhas falhas como aquele que deveria amar o meu irmão. E muitas vezes o coração começa a acusar e falar mais alto através das nossas ações do que da nossa fé. E aí que João diz, e nisto conheceremos que somos da verdade. E nisto o quê? No amor que ele falou na mensagem passada. No amor dos versículos anteriores. E nisto nós conheceremos que somos da verdade. Se amamos o nosso irmão. A ideia é que o amor pelos irmãos é a evidência da obra de Deus em nós. Mas João, ele não elimina todas as lutas. Ele não elimina todos os conflitos que podem vir ao nosso coração. Ele está dizendo sim, e nisso nós conhecemos que somos da verdade, se amamos o irmão. Mas e quando o nosso coração nos acusar? Por isso ele fala, pois, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. O fato é que o nosso coração nos acusa. Nem sempre ele nos acusa para algo ruim. Muitas vezes a nossa consciência pesa, o nosso coração nos acusa ao ponto de nos lembrar, Gustavo, será que a semana tu agradou a Deus? E aí eu olho às vezes para alguns pecados e penso, meu Deus, essa semana meu coração está distante de Deus. Talvez os meus pensamentos estão muito mais ocupados com coisas que eu tenho me preocupado do que com a sua palavra, do que com a sua vontade, do que com obedecer os seus mandamentos. E eu olho ali, talvez ela me leva a um arrependimento, então nem sempre o nosso coração, ele nos acusa em um cenário negativo. Muitas vezes ele nos acusa, nos levando ao arrependimento, nos levando a Cristo, nos levando a olhar para Jesus. Então não é sobre esse tipo de acusação, mas é aquela acusação que nos leva para longe de Deus, a pensar, eu não sou merecedor. É você olhar para a sua semana, para os seus pecados, você pensar, o seu coração dizendo assim, né, sussurrando no seu ouvido, você nunca vai mudar. É os mesmos pecados, é a mesma... E te leva a pensar que, o que a minha vida mudou de 2, 3 anos atrás? E talvez você ache que você está pior. Provavelmente isso não seja uma verdade, porque senão nós estaríamos indo contra o que o próprio Deus diz na carta aos Romanos. O plano de Deus é nos transformar em conformidade à imagem de Cristo, todos aqueles que Ele mesmo elegeu. Ele está nos transformando dia após dia e pelos seus meios de graça. E o Espírito Santo que habita em nós, Ele está nos fazendo em conformidade à imagem do Seu Filho. Mas você olha para você e você pensa, Deus ele deve estar cansado de mim, cara. Talvez Ele não me aguenta mais, é as mesmas orações, é o mesmo pedido de perdão. É as mesmas coisas, é o mesmo estilo de vida. Talvez eu nem seja um verdadeiro cristão.
É aqui que João ele alcança o nosso coração. Se o nosso coração nos acusar, se esse tipo de acusação vir ao nosso coração, ele não está falando para ignorar a consciência, mas se ela vir desta forma, ele nos lembra de que Deus é maior do que o nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas. E diante dessa verdade aqui, muitas vezes para alguns ela pode soar como uma verdade assustadora. Deus, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua mente, Ele conhece antes mesmo de a palavra sair da tua boca, Ele sabe o que viria. Ele conhece, sabe, todos aqueles cantos até mais escuros que nós não tocamos. Ele conhece todas as coisas. Só que o que João está fazendo aqui não é nos trazendo medo, é nos trazendo conforto. Ele está falando que esse Deus que nos conhece, conhece todas as coisas, Ele é o Deus que conhece a nossa fraqueza, mas também é aquele que conhece a sinceridade da nossa fé. É o Deus que conhece as nossas quedas, mas também conhece o arrependimento que é produzido em nós. É o Deus que conhece as nossas imperfeições, mas conhece também as nossas lágrimas, conhece a obra que Ele começou a realizar no nosso coração, conhece tudo que Ele tem produzido, para além dos nossos pecados. Irmãos, é um conforto o que João está trazendo diante desses irmãos, na medida que eles escutavam essa mensagem e o coração acusava eles, ao ponto de trazer aquelas acusações, ele traz esse descanso, esse consolo. Se o coração te acusar, lembre-se de quem Deus é, lembre-se de que Ele conhece todas as coisas, lembre-se de que Ele é maior que o nosso coração, de que Ele é maior que toda acusação, de que Ele é maior que tudo isso. Não é olhar para Deus como um juiz que não compreende as nossas limitações, mas é olhar para Deus como um pai que está disposto a nos amar incondicionalmente, que está disposto a lidar com as nossas inconsistências, com a nossa infidelidade, com a nossa falta de coerência, com a nossa falta de constância, a lidar com os nossos pecados, muitas vezes recorrentes, mas ao ponto de nos conhecer, que vê também a nossa luta travada no dia a dia. É esse tipo de conforto que João está nos trazendo. O cristão, ele não precisa viver escravizado por uma consciência que constantemente o condena. Ele precisa lembrar dessas verdades de que Deus, conhecendo tudo sobre nós, ainda assim nos ama. É um fato que não nos deixa como estamos, nos transforma, nos corrige, se for necessário. Assim como todo bom pai que ama o seu filho, não nos deixa seguir por um caminho que vai nos levar à perdição. E se preciso, tu dá uma varadinha, se preciso, tu corrige a rota. Ele está disposto a nos educar, sim. Mas toda acusação que nos leva para distante dos pés de Cristo, ela deve ser superada pela realidade de que Ele nos ama e nos conhece. A única acusação do nosso coração que é aceitável é aquela que nos leva aos pés de Jesus, é aquela que nos leva ao arrependimento. E João ele segue dizendo no versículo 21 e 22, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Agora ele muda para aqueles que o coração talvez não os acusa. Ele fala, amados, se o coração não nos acusar, é porque temos confiança diante de Deus. O resultado disso é de uma pessoa que tem sido influenciada tamanha pela verdade do Evangelho, ao ponto de encontrar descanso diante de quem Deus é. É aquele contraste, quem que Deus é, né? É aquele que está esperando lá de cima com um raiozinho, né? Tem gente que mistura Deus com Zeus da mitologia, com um chicote, e ele está pronto a te castigar.
Ou Deus é aquele que mandou o seu próprio filho para morrer no lugar de pecadores que não mereciam, mas ainda assim pagou o preço em nosso lugar por tamanho amor? Às vezes nós temos uma compreensão errada de Deus e Ele fala, quando o nosso coração não nos acusar, é porque temos confiança diante dEle. João está dizendo que aqueles que descansam na graça de Deus não precisam se aproximar com medo de quem Deus é, com medo de Ele saber sobre todas as coisas ou de conhecer a nossa própria consciência, com medo do que o que será que Deus vai pensar de mim, mas Ele já sabe. A realidade é que às vezes nós tememos os homens. O que a pessoa vai pensar de mim, né? Se ela souber disso? O que a pessoa, será, não vai gostar mais de mim, né? Não vai querer ser mais meu amigo? A realidade é que nós temos um Deus que conhece todas as coisas e ainda assim nos ama. O coração que foi tranquilizado pela verdade do Evangelho, ele encontra liberdade para viver na presença de Deus. Se o coração não nos acusar, é porque nós temos sido cheios por essa verdade, enchendo nosso coração da verdade de que eu posso me achegar a Deus em oração descansado, tranquilo, porque Ele me espera, porque Ele me aguarda, porque Cristo é aquele que construiu uma ponte entre eu e Deus Pai. Por causa de Jesus Cristo, hoje eu posso tranquilamente, descansado, ter livre acesso ao trono da graça. Não é por causa dos pecados dessa semana, não é por causa do meu desempenho, se eu fui bem ou não. É porque Cristo me deu livre acesso. Não que a gente não se arrependa dos nossos pecados, não que não haja contrição no nosso coração. Mas é aqueles que encontraram descanso nisso, ao ponto de o coração parar de nos acusar. Descanso nessa verdade ao ponto de descansar em Deus. E ele fala que a partir disso, aquilo que pedimos dele recebemos. Nossa, aqui é uma mensagem maravilhosa, né? Todo mundo lê esse texto, só para aqui. E aquilo que pedimos dele recebemos. Jesus Cristo. A Delma já dá uma rajada de língua estranha. É aquela coisa toda. Essa é uma das promessas, irmãos, mais extraordinárias, talvez, da carta, mas também uma das mais mal compreendidas. A intenção de João aqui, ele vai dizer em seguida, né, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ele não está dizendo que tudo que nós pedimos Deus vai conceder. Ele não está dizendo que nós oramos por tudo e Deus vai dar, ou Ele pode dar. Ele está dizendo aqui que aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos dele o que é agradável. O que João está ensinando é que quem vive em comunhão com Deus, ele aprende a desejar aquilo que agrada a Deus. Não é condicionar os seus desejos diante de Deus para que ele... Não, Senhor, conceda aqui, né? Tu sabe, quero muito, mas... né? Tá na tua mão, mas vai que Deus o livre, né? Vai que hoje ele está de bom humor, né? Não é isso, meus irmãos. É conhecer a Deus e caminhar com Ele ao ponto de que Ele transforme as nossas afeições, transforme as nossas próprias orações. À medida que o nosso coração ele é moldado pela Sua vontade, as nossas orações também passam a refletir os propósitos de Deus. É sobre isso que João está falando. As nossas orações são atendidas porque nós oramos conforme o seu coração. Não é uma oração egoísta, não é uma oração, sabe, de barganha. Não é, Senhor, essa semana eu fui 10. Nossa, eu fiz todos os devocionais, eu estou de parabéns, tu sabe. 3 estrelinhas para mim. Então, aquele aumentinho, sabe, aquela melhora, né? Lá na segunda, a galera sempre ora pela venda lá na empresa. Não, o Senhor abençoa a venda. É a única oração que ele sabe fazer. Senhor, abençoa a venda. Senhor, abençoa a venda. Senhor, sabe, nós estamos aqui orando diante de Ti. Mas se não for muito, abençoa. Aumenta. Sabe, produz lucratividade aqui dentro, por favor.
não é orar ao ponto de que Deus transforme o nosso coração, e se isso for da sua vontade, isso vai se tornar nossa oração. Nós podemos apresentar as nossas petições diante de Deus, irmãos. Nós temos liberdade para isso. Mas o que João está dizendo é que muitas vezes ele não atende às nossas orações porque nós oramos inutilmente. Porque nós oramos de forma egoísta. Porque nós oramos baseados só nas nossas... Ele sabe do que necessitamos. Se existe alguém que sabe do que precisamos, é Ele. Que Ele nos transforme ao ponto de refletir na nossa oração também os seus propósitos. E como observa João Calvino, ele diz que João não apresenta a obediência como o fundamento da confiança, mas como uma consequência inseparável da verdadeira fé e da comunhão com o Senhor. Ele não está dizendo ali que, por guardar os seus mandamentos, Ele nos favorece os nossos pedidos. Ele está dizendo que Ele molda o nosso coração ao ponto de moldar as nossas orações, e uma consequência dessa comunhão é uma vida de obediência. Você não precisa viver uma vida de obediência perfeita para Deus ouvir as suas orações, para Deus conceder os seus desejos, os seus pedidos, para Deus te abençoar. Senhor, mas eu nem oro, né? Eu sou um cara distante. É de fato, às vezes a gente é negligente. Às vezes a gente pena um pouquinho mais na vida por causa da nossa própria inconstância. Sabe? Às vezes é aquele filho um pouco mais pá virada. E às vezes a mão precisa dar uma corrigida mais forte. Mas Ele nos ouve. Ele nos escuta e Ele sabe do que precisamos. O que João está dizendo é que Ele molda os nossos corações e molda também a nossa vida ao ponto de refletirmos em uma vida de obediência. Querer obedecer a Deus não é para alcançar favor, é porque isso é um resultado da comunhão que Ele tem produzido em nós. A confiança diante de Deus não nasce de uma consciência perfeita. Essa comunhão, ela transforma a nossa maneira de viver. E não só apenas a nossa maneira de viver, também a nossa maneira de orar. A comunhão com Deus, então, alcança esses dois aspectos da nossa vida. A forma como vivemos e também a forma como oramos. Versículos 23 e 24. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Até aí. E o seu mandamento é este. É interessante que ao longo, dos primeiros capítulos, ele está falando sempre mandamentos no plural. E agora ele usa pela primeira vez uma palavra no singular. E ele resume aqui basicamente o mandamento que ele está esperando de nós, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Ele não coloca a fé e o amor em oposição, ou a fé e o amor um maior que o outro, mas ele está falando que aqui são duas coisas que caminham juntas. O que João está dizendo é que o efeito de uma vida de fé em Jesus Cristo é o amor ao próximo. E não existe nenhum amor ao próximo genuíno sem a fé no Filho de Deus. Talvez você conheça, as inúmeras pessoas por aí, você pensa, essa pessoa é fera demais. Mas não existe um amor que não seja talvez egoísta, que não busque algum tipo de aceitação, que não busque algum tipo de privilégio, ou que busque algum tipo de não sofrer consequência, que não esteja enraizado. Nenhum desses é genuíno se não estiver enraizado no amor de Jesus Cristo. Não tem como, irmãos, todo amor. Eu penso, às vezes eu brincava lá em casa, a gente conversando, eu pensava, meu Deus, já pensou se eu tivesse sido jogador de futebol? Talvez não. Será que eu tinha ouvido, A gente pensa assim, fica viajando, às vezes na vida,
E é lógico, né? Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus propósitos e estamos aqui hoje. Aí tu olha para aquele jogador, todo mundo, né? 100% Jesus. E pá, qual que é o teu crente? Não, meu crente que mais me inspira é o Neymar. Ah, o cara é demais. É o Ney pai, é o Ney jogador, Ney fiel, aquela coisa toda, né? E todos são crente, todos... E eu pensava, já pensou, né? Como que não é, né? A vida de um cara desse nos bastidores, de 16 anos ganhando um rio de dinheiro, lidando com a fama e a idolatria do mundo. Eu penso, cara, esse cara até tem a cabeça boa. Eu talvez seria muito pior, né? Ia passar tocando merda nos outros. Eu seria terrível. Irmãos, pensa, lidar com uma realidade daquelas, sem conhecer a Jesus Cristo. Ai, me perdoa o pensamento intrusivo, irmãos. Tu pensa aquela realidade, cara. Tu lidar com aquilo. Eu pensando naquilo, eu pensava, como é que tu casa numa situação dessa? Se qualquer pessoa que se aproxima de ti, tu imagina algum tipo de interesse. Se às vezes a gente pobre, tu já lida, pelado, né? Tu já lida com esses dilemas na vida, no cotidiano, sem Cristo. O que João está dizendo é que não existe amor uns pelos outros genuíno sem aqueles que professem a fé em Jesus Cristo. Existem afetos, de fato nós amamos, mas lidamos muitas vezes com Caim, às vezes aquele amor misturado com inveja, misturado às vezes com ódio, com rancor, com indiferença, com falta de afeto, de carinho, de proximidade. E tudo que ele fala nos versículos anteriores é que o que o amor não é. O amor não contém ódio, não contém rancor, não contém inveja, não contém inimizade. O amor é isso. É a fé em Jesus Cristo que produz uma vida ao ponto de amar os seus irmãos, cheios de pecados, cheios de fraquezas, cheios de dificuldades que te levam a te tornar mais parecido com Cristo, porque te exigem a ser paciente, te exigem a ser moldado em ti a benevolência, a mansidão, o amor, o afeto, a misericórdia, o cuidado para com o próximo. E ele segue, quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. Ele não está dizendo aqui, né, essa sequência lógica não é aquele que obedece e permanece em Deus. O que permanece em Deus vive em obediência. Esse é o raciocínio de João. Nós somos chamados para permanecer em Deus. A nossa vida cristã não é apenas uma experiência esporádica. Porque lá em 2000 eu tive uma experiência incrível. Sabe, eu fui orar com os irmãos naquele monte e, meu Deus, o fogo veio, foi uma coisa de maluco. E desde lá eu acredito em Jesus Cristo e sigo a Jesus. Não é isso, não é uma experiência na nossa vida ocasional, única. Permanecer, o que João está dizendo é permanecer, é viver uma vida com Deus, no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai para a nossa cama, sabendo que existe um Deus e que vivemos perante a sua face, um Deus que nos conhece, que nos ama, que nos salvou, que nos deu o seu próprio Espírito Santo, e que o resultado disso é a obediência. E os versículos anteriores que lemos, do capítulo 3, aqueles que têm essa esperança em Jesus Cristo, eles mesmos se purificam, porque querem ser tão santos como Ele. Buscam viver uma vida de santidade, não para se tornar, bem visto na comunidade. Nossa, olha como esse cara é brilhante. Meu Deus. Olha aqui o JP, como ele canta, ai, que bênção. Meu Deus. Ele é demais. Casado com a Cintia, que marido maravilhoso. E tu pensa, nossa, esse cara é o Chandler, né? Não é isso, irmãos. Buscamos viver uma vida de santidade por tudo que Ele já fez por nós. Porque temos todos os dias um amigo infalível, inerrante, que nunca muda, independente do que fazemos.
Diante de todas as nossas inconstâncias, diante de todo o nosso pecado, Ele jamais deixa de nos amar. Por isso, continuamos obedecendo, porque somos constrangidos por essa realidade. E Ele finaliza dizendo: e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Meus irmãos, glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus porque Ele enviou o seu Espírito Santo. Porque a segurança final do cristão, diante de textos como esse, não repousa na nossa capacidade de amar. Não repousa na intensidade da nossa obediência, mas repousa na verdade de que Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. É olhar para nós e a resposta não está aqui dentro. Muitas vezes olhamos para o abismo do nosso coração e vemos o nosso pecado, vemos as nossas inconstâncias, vemos promessas que fazemos a Deus que não cumprimos. Senhor, não, a partir de hoje eu não vou pecar mais nisso. Não, acabou. É a última vez, eu vou fazer tudo o que eu posso, eu vou rasgar isso, eu vou jogar fora aquilo, eu vou arrancar o olho. E quando vemos, estamos lá de novo. O que traz descanso ao nosso coração é olhar para o que Deus colocou em nós, o seu Espírito Santo. É olhar para a minha vida e saber o Espírito Santo está aqui. Graças a Deus por isso. A primeira reação que temos é olhar para as nossas inconstâncias. Então o que João está fazendo é o quê? Olhem para o Espírito Santo que está em vocês. Isso é a resposta de que vocês são filhos de Deus. Isso é a resposta de que vocês nasceram de novo. Quando o coração acusar, lembrem-se disso. Existe o Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, existe uma analogia que é o seguinte. Quantos já viram aqueles prédios, né, que tem alguns nos Estados Unidos, em Dubai, que você vai lá no sei lá que andar, né? 50 para lá vai bala. E tu vai e tem aquele chão de vidro. Quantos já viram esse tipo de vídeo, né? Uma ponte de vidro. E daí tu vê, né, aqueles... Pô, tem gente que não vai por ali nem amarrado, né? Eu sou um deles. E tu vê aquela pessoa indo assim, né, com os pezinhos... Tem o vidro e ao redor tem meio que a estrutura por baixo, né? A pessoa vai com os pés no ferro, né? Pô, se quebrar, tô no ferro, né? Uns vão cambaleando, outros vão se arrastando devagarzinho, cheio de medo. Outros vão, né, confiante, né? Rindo, né? Pô, olha esses caras aí. Pô, não sei como os caras têm medo disso aqui, né? E tu vai tranquilo ali por cima, né? E a realidade é que em nenhum momento a segurança naquele momento ali está na forma como a gente anda. Não está onde a gente colocou o pé. Não está se a gente está rindo ou com medo. A segurança está naquela estrutura, se ela foi bem feita ou não. Se aquela estrutura toda ali ela foi feita para aguentar um caminhão, ela vai nos aguentar. A nossa vida com Deus ela é muito semelhante. Em nenhum momento a nossa segurança está na forma como agimos, na nossa responsabilidade somente. Na nossa constância, nos nossos talentos. Se tu é aquele que é um medroso, ou se tu é aquele que confiante, com um sorriso no rosto, dá passos largos naquele vidro. A nossa segurança está no Espírito Santo que habita em nós. É ali que mora o nosso descanso, é ali que mora a nossa esperança, a nossa segurança de que estamos sendo transformados por Deus na imagem de Jesus Cristo. Quando o coração te acusar, quando as mentiras, às vezes até do próprio diabo, virem à sua mente, a respeito da sua identidade, a respeito do seu novo nascimento, a respeito da sua falta de capacidade de corresponder, talvez até às suas próprias expectativas. Olhe para o Espírito Santo que há em nós. Lembre-se dessa verdade. A vida cristã pode ser resumida em duas grandes evidências: uma fé perseverante em Cristo e um amor sincero pelos irmãos. Lembre-se, irmãos, Deus é maior
do que o nosso coração, conhece todas as coisas. Devemos olhar para Deus e esse Deus que permanece em nós. Foi Ele que iniciou a obra em mim e você, e é Ele que prometeu que há de completá-la. Você e eu continuaremos perseverando assim como temos perseverado até aqui, porque Ele mesmo prometeu, Ele mesmo assegurou, e Ele é um Deus que não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. Mas naquilo que é possível, naquilo que cabe a nós, não se aproxime diante de Deus saindo daqui essa noite ou amanhã pela manhã, como se Deus fosse aquele Deus distante ou um juiz pronto a nos condenar. Mas aproxime-se diante de Deus como um Deus amoroso, um Pai que compreende as nossas limitações. E que a obediência da nossa vida seja o resultado da transformação do nosso coração. Ele mesmo continua sustentando essa obra em nós e Ele há de completá-la no dia de Cristo Jesus. O dia que veremos Ele face a face. O dia que aí sim seremos perfeitamente semelhantes a Ele. Por isso, quando o nosso coração nos acusar, lembre-se de que a última palavra não pertence à sua e à minha consciência. A última palavra, ela pertence a um Deus que nos amou. A última palavra pertence a um Deus que nos adotou e a um Deus que nos deu o seu próprio Espírito Santo. E como o próprio autor de Efésios diz, aquele que nos deu o selo e penhor, aquilo que havia de mais precioso, depositou dentro de nós, acaso não voltaria para nos buscar? Ele prometeu permanecer conosco até o fim, por meio do seu Espírito. E que assim possamos continuar caminhando, irmãos, com expectativa no seu retorno, vivendo uma vida de obediência, lembrando que Deus nos conhece e que nos ama, para além dos nossos pecados. Amém? Pode se colocar de pé, vamos orar.